Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento Responde Reinf. Estamos aqui para apresentar para vocês a parte conceitual do evento, né? Então, para quem nunca participou desse tipo de evento, ele é formado em duas partes. A gente traz uma parte, o conceito, na primeira parte do evento, o conceito da obrigação, e esse conceito, quem está obrigado, para quando é o envio, o que deve ser feito, o que deve ser encaminhado, transmitido, enfim, é bem um overview mesmo da parte conceitual. A nossa intenção não é ministrar um treinamento, mas sim só deixar todo mundo na mesma página. Na segunda parte do evento, serão demonstrados como é que a linha de produto se preparou para atender aquela obrigação. Hoje, com a gente, a linha de produtos DataSul. E aí a DataSul vai mostrar para vocês o que é que desenvolveu na sua linha de produto, nos seus sistemas, para atender esta obrigação. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a minha tela? Ok, gente. Vou prosseguir. Então, se vocês tiverem algum problema, mandem pelo chat. Todas as dúvidas, todos os questionamentos que vocês tiverem, já tem gente mandando pelo chat. Continuem encaminhando. É importante que vocês consigam esclarecer a maior quantidade de dúvidas possível. Eu sei que tiveram aí algumas empresas que entraram durante agora o mês de maio, né, da competência maio, enviaram as suas informações em junho. Nós tivemos, sim, alguns problemas durante a transmissão, não nós, TOTUS, mas a Receita Federal. Os servidores deles ficaram fora do ar durante um período e a instabilidade durante as transmissões nos últimos 2 dias foi muito grande. Muitas empresas tiveram problemas de recepção dos retornos, não conseguiram receber os eventos, não conseguiram saber se os eventos de fechamento tinham ido ou não. Então, assim, não deixem para a última hora para fazer as parametrizações, realizem os testes nos ambientes que estão lá disponível. Então, o ambiente restrito ainda está disponível. Testem alguns envios, algumas informações que vocês ainda têm dúvida do processo para identificar os possíveis retornos e as possíveis rejeições. No mais, não tem muito o que fazer, né? Quando o problema é lá com eles, a gente não tem muito o que fazer, tá bom? O áudio, ele é um pouco falho mesmo, mas por conta da transmissão via rede. Eu estou falando com vocês da rede. Vou tentar falar o mais devagar possível para que vocês não tenham problemas aí com os picotezinhos que vão acontecer de vez em quando, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Freitas, trabalho na consultoria de segmentos da TOTUS, já estou na TOTUS há 12 anos, quase 13, e acompanho o projeto SPED desde que entrei aqui nessa companhia. Tá? O principal objetivo nosso é esclarecer o máximo de dúvidas que vocês tiverem, por isso eu vou fazer um overview bem rápido do conceito e vou explicar um pouco mais para vocês sobre a DCTF Web, tá? O próximo passo do fisco é gerar a guia de pagamento e as empresas não estão conseguindo entender o que é a DCTF Web, para que ela serve. Então a gente vai procurar, eu trouxe algumas telas para mostrar para vocês do que é a DCTF Web. Compartilhei com vocês 2 documentos aqui através da ferramenta. Então, baixem esses documentos. É importantíssimo que vocês leiam o manual da DCTF Web. Tem muita novidade, é um sistema completamente novo, um aplicativo totalmente inovador que a Receita Federal irá utilizar para gerar as guias de pagamento dos seus tributos federais, dos tributos que ela administra. Então, está aí compartilhado com vocês na ferramenta, baixem os docs. O outro documento é essa apresentação. Muita gente me pede essa apresentação, então estou enviando também um PDF dessa apresentação, e aí vocês podem ler mais à vontade.
O vídeo dessa apresentação vai ficar disponível no canal YouTube da TOTUS, lá no TOTUS Soluções. A gente costuma disponibilizar uma semana depois, mais ou menos. Estávamos com um problema na ferramenta, esse problema foi resolvido, então, aos poucos, estamos subindo esses vídeos lá na nossa ferramenta, ok? Vamos lá, então, para a apresentação. Antes disso, só mais um recadinho. Agora em junho será a nossa última apresentação da IFD Reinf Responde, mas voltamos em outubro com essa apresentação. Então, outubro, novembro e dezembro. Tá aí as datas dos eventos, vocês podem se inscrever. As empresas que entrarão na obrigatoriedade, principalmente, agora, né, as que faturam até 78 milhões, é importante participar para esclarecer todas as suas dúvidas. A gente vai falar, então, conceito, prazos, faseamento, CPRB que mudou, né? Mudaram as regras, temos uma nova norma, layout e lógica de transmissão, DCTF Web, que eu vou trazer algumas informações para vocês, algumas telas, e observações gerais. Vamos falar um pouquinho do conceito, né? A gente já sabe que a IFD Reinf foi instituída lá junto com o E-Social, mas normas publicadas, o que nós temos até o momento? A IN 1701 e a IN 1767. Né? A IFD Reinf, o que seria então? É a obrigação que vai nos trazer, que vai modificar a forma de recolhimento dos tributos federais. Né? Ela vai substituir tecnicamente a DIRF, também substituir uma parte da GFIP, e ela vai trazer informações para a Receita Federal de todos os tributos dos quais a Receita administra, né? Sobre a retenção de PIS, COFINS, IRRF e a própria contribuição previdenciária, além da CSLL, e, porventura, tiver algum outro posterior, né, se ela quer trazer para cá, que seja um evento, seja um tributo de retenção, ela também pode. Ela tem agora uma ferramenta no qual ela vai gerenciar todos os tributos que ela administra. A ideia aqui é que estas informações estejam sempre no mesmo local. As áreas responsáveis pela FD Reinf, áreas que lidam com pagamentos diversos, né? Pagamentos que não estejam vinculados a relações de trabalho e pagamentos que ocorram sobre o negócio feito entre pessoas jurídicas, né? A contratação de serviços ou a prestação de serviços entre pessoas jurídicas, nos quais incidam aí os tributos federais que ela administra. Não que estas áreas não tenham que se conversar com as áreas responsáveis pelo E-Social, como a área de recursos humanos, muito pelo contrário. Tá? É importantíssimo que essas áreas se conversem, porque parte da retenção da contribuição previdenciária está no E-Social, está nas relações de trabalho ou está nos pagamentos de pessoa física que foram para o layout do E-Social e juntas, elas formarão o valor total da contribuição previdenciária que vai ser encaminhada para a DCTF Web gerar a guia de pagamento desse tributo. Então, é importante que essas áreas se conversem para entender as suas operações e poder saber onde enviam cada uma das informações da contribuição previdenciária. As normas, que são as que eu falei, 1701 de 2017, que foi publicada no início do ano, e a 1767, publicada mais para o final do ano. Essa última instrução normativa, ela altera não só a IN 1701, como também altera a IN 971, que é a IN que regulamenta a contribuição previdenciária. Então, é importante que vocês leiam o que ela alterou e quais são os procedimentos que o contribuinte deve adotar agora com a entrada em produção da IFD Reinf.
a partir destas normas. Nenhuma das normas publicadas, nenhuma dessas que estão aqui listadas, elas trazem alguma informação sobre penalidade. Por que não? Porque as penalidades utilizadas pelo fisco para multar ou para advertir o contribuinte que não entregar ou a EFD-REINF ou o E-Social, serão as penalidades que já estavam nas outras normas da contribuição previdenciária. Então, por exemplo, se eu abrir lá a IN 971, eu tenho as penalidades por não entrega do arquivo, por entrega omissa ou por entrega incorreta de qualquer arquivo acessório, né, de qualquer obrigação acessória. Então, se eu não entregar o REINF, o que acontece? Se eu não entregar o E-Social, o que acontece? É a IN 971 e as normas sobre contribuição previdenciária que vão estabelecer quais são as penalidades. Então, na IN 1701 e na IN 1767, eu não vou ter essa informação. Vou ter essa informação onde? Provavelmente na IN 971. Tá. Além destas instruções, temos também publicados os manuais, né, o layout da FD-REINF, o manual do desenvolvedor e o manual do contribuinte, além de outras notas orientativas. Quem está obrigado à FD-REINF? Né? As empresas sujeitas à CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que mudou, e a gente já vai falar sobre isso. As empresas que sofrem retenção de tributos, imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, que incidem sobre os pagamentos diversos feitos à pessoa jurídica, então praticamente todas as empresas do país. As empresas que prestam ou contratam serviços por cessão de mão de obra ou empreitada, produtor rural, pessoa jurídica, quando comercializa sua produção com outra pessoa jurídica. Se o produtor rural é pessoa física, esta informação está no E-Social, não está aqui na EFD-REINF. Além deles, associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional e recebam valores para promover espetáculos desportivos. E, em contrapartida, as empresas que são promotoras desses eventos desportivos. A finalidade, o objetivo desta escrituração é aquele que eu falei, manter todas as informações em um único local. Cada ente tributante que precisar de uma informação vem aqui nesse local, pega a sua informação e vai conversar com o contribuinte. Então, a ideia aqui é demonstrar todos os valores dos tributos federais que são retidos pelos contribuintes em um único local. E na EFD-REINF, somente aqueles que não tiverem relação de trabalho. Essa escrituração é modularizada por eventos, ou seja, cada um daqueles eventos que eu tenho no layout, ele tem começo, meio e fim, e é mais fácil não só de fiscalização por parte do fisco, como também de visualização por parte dos contribuintes. Dá para saber tranquilamente o que tem em cada um daqueles eventos. Por que desenvolver uma obrigação acessória desta forma? Porque não é necessário, quando eu faço a modularização de acordo com cada evento, eu contribuinte, não preciso enviar todas as informações de uma só vez. Eu posso enviar de acordo com o seu prazo legal, ou então posso enviar de acordo com a necessidade, com a ocorrência do fato. Então, eu tenho lá eventos de cadastro, que eu só envio quando eles acontecem, tenho eventos não periódicos, que têm um prazo diferenciado, e tenho eventos periódicos que eu envio mensalmente. Tanto a EFD-REINF quanto o E-Social foram construídos nestes moldes. Então, a ideia aqui é facilitar mesmo, é deixar cada vez mais transparente as obrigações acessórias. A Receita tem a intenção de fazer com que o contribuinte faça aqui a sua confissão de dívida dos tributos federais. Por quê? A partir das informações que ela obtiver do E-Social e da EFD-REINF, ela mesma vai poder gerar a guia de pagamento
dos tributos. Então, essas informações facilitarão o acesso ao fisco do valor efetivo que cada contribuinte deve da contribuição previdenciária, primeiramente da contribuição previdenciária. Esse é o layout, né, o desenho que a gente tem hoje. Então, a obrigação é que a empresa transmita todas essas informações para o fisco. Ah, mas a minha filial, ela também sofre retenções, eu tenho mais de 100 filiais. Elas não podem enviar? Elas podem enviar para a matriz, mas elas não podem abrir e fechar os eventos no momento da transmissão. Então, esta responsabilidade é da empresa, né? É uma obrigação centralizada. A empresa, então, vai enviar as informações para os eventos da EFD Reinf, num ambiente que recepcionará apenas esses eventos. Num outro ambiente, a empresa vai encaminhar as informações do e-social e o FGTS, as informações sobre o fundo de garantia, serão remetidas para um sistema criado pela Caixa Econômica Federal. E aí este sistema, chamado GR-FGTS, é quem vai recepcionar e gerar as guias de pagamento relacionadas ao fundo de garantia. Então, tirando aqui o fundo de garantia, a EFD Reinf e o e-social, elas serão enviadas para esses servidores e os entes tributantes, cada um vem aqui e pega o seu pedacinho. Da EFD Reinf, apenas a Receita Federal é o ente tributante, que é também a responsável por estes eventos, né, por essa obrigação. E para o e-social, ela vai ser compartilhada entre, além da Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica Federal e Fundo de Garantia. As informações de Reinf e e-social serão enviadas para a DCTF Web, que irá gerar as guias de pagamento, substituindo assim a GPS que a gente tem hoje e substituindo as informações da GFIP, né? O restante das informações da GFIP. Então, esse é o layout oficial que temos hoje, do jeito que está desenhado essas obrigações. Os ambientes continuam ativos, né? Mesmo o ambiente de produção restrita, com a entrada em produção das empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões, elas ainda podem utilizar o ambiente de produção restrita para testes. Elas não podem usar para transmissão oficial. Para a transmissão oficial é o ambiente de produção, porque é neste ambiente que a Receita irá fazer as suas auditorias, irá fazer a validação do crédito tributário que foi descrito, que foi escriturado nas obrigações. Vamos falar um pouquinho dos prazos e do faseamento do e-social. Tanto o e-social quanto a EFD Reinf são desenhadas neste modelo. Então, eu tenho lá evento inicial, que são as informações do contribuinte, eventos de tabela, que é a tabela de processos administrativos ou judiciais, os periódicos, que é aquele que eu envio mensalmente, e os não periódicos, que eu tenho uma data distinta, uma data diferenciada para enviar. Esses arquivos todos são formados através da linguagem XML. Com o faseamento do e-social, nós tivemos o seguinte desenho para as transmissões dos contribuintes. Primeiro, serão enviados as tabelas, então, os arquivos de cadastro e as tabelas do e-social. Na sequência, no próximo período, os eventos não periódicos do e-social. E no terceiro período, os eventos periódicos e todos os eventos da EFD Reinf. A única exceção aqui para a Reinf é o evento 2070. Este evento não deverá ser remetido ao fisco. Aquele layout que está lá no manual, que está no próprio arquivo layout da EFD Reinf, ele foi postergado, ele está sendo reformulado, então totalmente reformulado. Nós participamos do GT das retenções, que é o que está sendo chamado agora,
para reformulação deste evento, então ele não deverá ser enviado. Ele não foi nem desenvolvido pelas empresas de TI, pelas desenvolvedoras de sistema. Na sequência, serão enviados os eventos, será transmitida a DCTF Web e o novo fundo de garantia, que é a GR-FGTS, e num quinto momento, os eventos de SST do E-Social. Os prazos ficaram desenhados desta forma. Para as empresas que faturaram em 2016 acima de 78 milhões, deveriam ser enviadas as tabelas lá em janeiro de 2018, os não periódicos em março de 2018, os periódicos e os eventos da EFD Reinf em maio de 2018. Em julho de 2018, deverão ser transmitidas a DCTF Web e a GR-FGTS e os eventos de SST, Segurança e Medicina do Trabalho, Saúde e Segurança do Trabalho, deverão ser remetidos em janeiro de 2019. Para as empresas que faturaram até 78 milhões em 2016, inicia agora o processo, então deverão ser transmitidas as tabelas do E-Social em julho de 2018, os eventos não periódicos em setembro de 2018, os eventos periódicos e todos os eventos da IFD Reinf, menos o 2070, em novembro de 2018, e os eventos de SST, a transmissão da DCTF Web e da GR-FGTS, em janeiro de 2019. Já para os órgãos públicos de administração pública direta e indireta, as tabelas do E-Social serão enviadas em janeiro de 2019, os não periódicos em março de 2019, periódicos do E-Social e EFD Reinf, todos os eventos menos o 2070, em maio de 2019, e os eventos de SST, mais a transmissão da DCTF Web e GR-FGTS em julho de 2019. Algumas empresas sempre perguntam das empresas mistas ou das empresas que são de administração mista. Essas empresas entram junto com os faturamentos, né? Se faturou acima de 78 milhões, deveria ter iniciado ali em janeiro. Se faturou até 78 milhões, inicia agora em julho. O prazo para a transmissão, até 7 de cada mês, né? Até o dia 7 de cada mês, os eventos do E-Social, os eventos periódicos do E-Social. Até o dia 15 de cada mês, os eventos periódicos da EFD Reinf. Ambos os arquivos são mensais, tá bom? É necessário observarem os prazos, porque a DCTF Web também ficou para o dia 15 de cada mês. Então, como deve proceder o contribuinte? Ele vai enviar o E-Social no começo do mês, a EFD Reinf até o dia 15 e enviou a EFD Reinf, vai entrar no ambiente da DCTF Web via ECAC, vai fazer a transmissão, vai fazer a validação das informações que ali tem, vai fazer a edição do que for possível editar e enviar a transmissão da DCTF Web também no dia 15. O pagamento do tributo se dá no dia 20 do mês seguinte, né? Então, enviou a DCTF Web, tem até o dia 20 daquele mês para fazer o pagamento da competência anterior da contribuição previdenciária. Não fez o pagamento na data, o que vai acontecer? A própria DCTF Web já vai gerar a guia com correção, juros e multa. Então, prestem muita atenção na data. Aqui não tem como postergar. CPRB. A gente vinha falando da CPRB em todas as nossas apresentações. Para quem não sabe o que é a desoneração da folha, o benefício da desoneração. Foi introduzida lá em 2011, através da Lei 12.546, foi flexibilizada com a Lei 13.161 em 2015 e
mudou completamente. Eles vinham tentando fazer essa mudança lá em 2017, através das medidas provisórias, não conseguiram. Foi publicado um projeto de lei, que era o 8456, em 2017, e este projeto finalmente foi votado e se transformou na Lei 13.670 de 2018. O que a lei estabelece é que a CPRB permanece para alguns setores até 31/12 de 2020. Alguns setores e alguns produtos. Quais são os setores? TI, né? Então as áreas de TI permanecem lá com a CPRB. Call center, construção civil de infraestrutura apenas, transporte de passageiros, jornalísticas e radiodifusão, e alguns produtos listados no artigo 8º da Lei 12.546. Então, estes arquivos, estes produtos também permanecem. Foram retirados da CPRB mais de 40 itens que estavam lá participando do benefício, né, com acesso ao benefício. Agora eles não terão mais esse benefício, pelo menos enquanto nada mudar. Layout e lógica de transmissão. Este é o layout oficial que temos publicado hoje. Com exceção do R2070, todos os eventos devem ser enviados na EFD-REINF. O que a Receita pediu numa nota técnica que foi publicada logo no início das transmissões? Ela orientou os contribuintes, entrando na produção. Então, quem entrou na produção no dia 1º de maio, que já enviasse para ela as informações do contribuinte e a tabela de processos administrativos e judiciais. Esses eventos ela não tinha, porque ela não tinha o cadastro das empresas na EFD-REINF, então essas empresas precisariam ter mandado antes, dentro da obrigatoriedade, né? Então, a partir do dia 1º de maio, elas já poderiam mandar estes 2 eventos. E os outros eventos que fossem remetidos até o dia 15 de junho, que é competência, né? Então, competência maio eu envio até o dia 15 do mês seguinte. Acho que a maioria das empresas conseguiu entender o que estava lá na nota e conseguiu atender a essa solicitação da Receita, né? Não tinha prazo para o envio, tá? Então, o envio podia ser a partir do dia 1º de maio até o dia 15 de junho, se a empresa quisesse. Mas a Receita estava orientando a enviar apenas esses 2 eventos um pouco antes dos outros. Sobre o evento 2070, ele não será desenvolvido naquele layout que nós temos lá desenhado. Aquele layout, infelizmente, não atende nem ao fisco e nem às próprias empresas. Já existem, estamos conversando com a Receita a respeito da substituição desse evento. Então, teremos um novo layout no lugar. Esse layout, a Receita vai publicar dentro desse 2º semestre um ato normativo estabelecendo o prazo de entrada em produção, né? Deve ficar realmente para o próximo ano. Eles não teremos tempo hábil para desenvolver e homologar essa substituição, esse novo layout dentro ainda desse 2º semestre. Então, a Receita espera conseguir introduzir isso no próximo ano, já a partir de janeiro, tá? Estamos aguardando a publicação do ato normativo e as reuniões sobre esse evento já estão acontecendo desde o mês de abril. Essa é a lógica de transmissão dos arquivos. Então, primeiro, lá no comecinho do mês, o contribuinte envia as informações do e-social através da folha de pagamento e dos pagamentos feitos à pessoa física, através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas. A EFD-REINF, mais por meio do mês, envia as informações através de pagamentos da pessoa jurídica e retenção dos tributos federais. Também são enviados em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Ambos são consolidados, então cada um dos arquivos das obrigações tem o seu consolidador, que são os eventos 5.000
né? O S5001 no caso do E-Social, R5001 para a EFD-REINF, e essa consolidação é remetida para a DCTF Web. A DCTF Web é uma aplicação da Receita Federal em conjunto com a SERPRO. As desenvolvedoras não precisam ter nenhum trabalho com relação à DCTF Web. Essa aplicação é exclusivamente da Receita. Essa aplicação será responsável pela geração da guia de pagamento da contribuição previdenciária, da guia de pagamento do IRRF e da guia de pagamento do PCC, do PIS, COFINS e da CSLL. Porém, neste primeiro momento, nessa primeira fase da EFD-REINF, apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária será gerada via DCTF Web. Então, as informações que eu tenho lá de imposto de renda ou de PIS/COFINS são, neste momento, meramente informativas. Elas não serão geradas através da DCTF Web, não terão a geração através da DCTF Web das suas guias de pagamento. Continua-se os pagamentos do jeito que está hoje, ok? E agora vamos falar um pouquinho da DCTF Web. A DCTF Web é um aplicativo que a Receita desenvolveu para fazer o recolhimento dos tributos que ela administra. Então, ela vai receber neste primeiro momento, nessa primeira fase, as informações consolidadas do E-Social e as informações consolidadas da EFD-REINF. Ambas serão remetidas, serão transmitidas para a DCTF Web. O que o contribuinte vai fazer quando terminar de transmitir a EFD-REINF? Ele vai entrar lá no ambiente do ECAC, ainda não está disponível, mas a Receita promete disponibilizar ainda até o final deste mês, no máximo no começo do próximo mês, porque ela já vai entrar em produção. O contribuinte entra no ambiente do ECAC com seu certificado, com a sua procuração eletrônica, ele vai fazer o fechamento, depois que fizer o fechamento do E-Social e da EFD-REINF, ele acessa esse ambiente via internet e escolhe a declaração que ele quer editar ou ajustar. Escolher a declaração não é escolher entre E-Social e REINF, muito pelo contrário. Todas as informações enviadas através do E-Social e da EFD-REINF estarão juntas lá. Não tem como desmembrar uma informação da outra, porque elas estão por natureza de pagamento e não por código de retenção. A partir do momento que ele escolher a declaração, que é escolher o período que ele quer enviar, ele poderá editar ou ajustar essa declaração. Eu vou mostrar para vocês as telas, vocês vão poder entender melhor. Fez a edição, fez os ajustes necessários na declaração, ele vai transmitir essa declaração. O prazo para a transmissão é 15 do mês seguinte, então é no mesmo dia da EFD-REINF, e depois da transmissão é que ele vai poder gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Como é, né? Como será feito isso? Essa é a tela da DCTF Web. Essas telas, pessoal, estão no manual. O manual ele é muito elucidativo, ele está muito bem trabalhado, foi muito bem desenvolvido pela Receita, tá? Existe uma equipe específica dentro da Receita cuidando apenas de DCTF Web. Não confundam DCTF Web com DCTF Fiscal. São coisas completamente diferentes, apesar de ter usado o mesmo nome. A DCTF Web é uma aplicação, é um programa que a Receita criou para gerar a guia de pagamento dos seus tributos. A DCTF Fiscal é onde o contribuinte vai continuar a enviar a sua declaração de débitos e créditos dos tributos federais. Por enquanto, ele não será desativado, tá? Então, vocês continuem a enviar a DCTF Fiscal e, para fazer o pagamento da guia da contribuição previdenciária, entrem no portal da DCTF Web, entrem na aplicação da DCTF Web, tá bom?
Essa é uma das telas principais da DCTF Web. Eu trouxe só algumas para vocês visualizarem do que a gente está falando. Então, quando forem transmitidas as informações de E-Social e EFD-REINF, quando vocês fizerem o fechamento e entrarem lá através do ECAC na DCTF Web, é isso que vocês vão encontrar. Uma tela com seus dados cadastrais, uns créditos vinculáveis. Então, quando vocês tiverem créditos a compensar ou créditos advindos de pagamentos a maior que foram feitos, vocês vão poder vincular esses créditos em qualquer natureza de pagamento que estiver aqui. Notem que aqui eu não tenho código de retenção e vai continuar assim. Tá? Não haverá código de retenção, apenas as naturezas de pagamento. Então, ele mostra lá o que você já pagou, o que você tem disponível, o débito apurado, o saldo a pagar e os créditos que você tem a vincular. Eu tenho aqui valores que foram trazidos do E-Social, né? Então, por natureza de pagamento, eu tenho alguns valores trazidos do E-Social. Aqui eu tenho outros valores trazidos da EFD-REINF, então eu tenho a natureza desses pagamentos, e ali no quadro créditos vinculados, eu tenho lá salário família, salário maternidade, retenção da Lei 9.711 de 98. Tudo que eu tenho ali de crédito, eu vou vincular no total de débito apurado, e lá no final, onde está a tarja vermelha, eu tenho o saldo a pagar. Então, eu posso vincular, posso compensar o que eu tiver lá de contribuição previdenciária em todos os valores, em todas as naturezas de apuração aqui, de operação que eles me permitirem. Então, o campo vai estar aberto para que vocês façam a vinculação. E aí, a própria DCTF Web faz a dedução e já faz o abatimento do saldo a pagar. Quando vocês tiverem também um processo que suspendeu a exigibilidade do crédito, vocês vão ter que editar o valor suspenso, aqui onde está suspensão, vocês vão editar esse valor e colocar o valor que vocês têm direito a suspender. Né? No processo, você pode ter solicitado, por exemplo, a suspensão de 20 mil, ter a resposta do juiz que apenas 10 mil serão suspensos. Então, esses 10 mil são os valores que vocês vão informar aqui na suspensão. E aí, automaticamente, a DCTF Web faz a vinculação do crédito, vocês informarem aqui, e faz o saldo líquido, né? Apura o saldo líquido a pagar. Os valores de débito e crédito, eles não são reajustáveis. Vocês não vão fazer nenhum ajuste com relação a esses valores aqui. O que é que você tem que fazer? Retificação da obrigação acessória. Então, vão retificar ou o E-Social ou a EFD-REINF, caso os valores de débito aqui ou de crédito não estejam corretos de acordo com as apurações que vocês fizeram lá no E-Social ou na EFD-REINF. A DCTF Web ainda tem alguns relatórios que o contribuinte vai poder utilizar. Então, um resumo de débitos, resumo de créditos, total de débitos, total de créditos e crédito por documento. Vocês vão conseguir gerar esses relatórios e fazer uma validação com aquilo que vocês enviaram nos fechamentos dos arquivos, né, ou nas suas próprias aplicações. É muito importante que vocês leiam a documentação da DCTF Web, que está bem completa. Aqui, o saldo a pagar, né? Saldo de acordo com o período que foi feita a transmissão da declaração, né, da DCTF Web. Então, notem que este contribuinte fez uma retificadora no dia 7/7 e também mandou uma original na mesma data. Quando você manda uma original e na sequência manda uma retificadora,
a que fica ativa é a retificadora. Ele vai te dando todas as mensagens, né, necessárias para vocês saberem qual arquivo está atualizado, qual arquivo foi retificado ou não. A partir deste momento, você já consegue emitir a guia de pagamento, que pode ser a guia geral de todos os pagamentos ou a guia em lote, se vocês quiserem fazer. Eu tenho duas declarações aqui. Se vocês quiserem gerar o pagamento em 2 vezes, pode. Gerar 2 guias, pode. Quiser gerar uma guia só, também pode, que é a guia em lote. Se vocês quiserem começar a fazer a geração das guias por natureza de pagamento, também pode. Se vocês quiserem fazer por lá, desde o dia 7 que foi enviado o e-social, vocês vão pagar primeiro o INSS dos estagiários, depois os dos terceiros, depois o da folha. Também pode. Fica a critério do contribuinte quantas guias ele quer gerar ou se ele quer fazer o pagamento de uma única vez. E aqui o que muda, né? Um resumo geral. Então, a partir de julho, que é a entrada da DCTF Web, ela vai receber informações de e-social e REINF, também receberá informações dos sistemas integrados utilizados pela Receita Federal, que são a PERDComp e os sistemas de parcelamento. Ela substitui definitivamente a GFIP, a DIRF ainda fica conosco por mais um tempo por conta do imposto de renda, e ela gera a DARF, que é mais ou menos esse modelinho aqui que nós temos no desenho do fisco, no desenho da Receita. E aqui alguns lembretes, né, algumas observações gerais. A DIRF, que eu acabei de dizer, continua com a gente pelo menos até 2019, por conta do imposto de renda, que ainda não entrou na EFD REINF. Então, fica concomitante com o e-social e com a REINF. A GFIP começa a ser substituída assim que a DCTF Web entrar em produção, então isso começa a partir agora do mês de julho. As informações enviadas de CPRB para o bloco P. A Receita publicou uma nota orientativa. O bloco P começa a ser desativado, começa a ser descontinuado e passa-se as informações para o R2060. Como deverá ser? O contribuinte deverá enviar as competências de janeiro a junho de 2018 pelo bloco P e a partir de julho pelo R2060 da EFD REINF. É para enviar as duas de uma vez, juntas, bloco P e R2060? Não. Envia pelo bloco P as competências de janeiro a junho e envia pelo R2060 a competência a partir do mês de julho. As informações de compensação que o contribuinte faz dos tributos federais continuam na PERDComp. Por enquanto, ele não será substituído, ele será integrado à DCTF Web, como eu mostrei há pouco para vocês. Então, tudo que vocês informarem lá de tributos compensados, hoje, nessa primeira fase, apenas a contribuição previdenciária, gente. O que vocês informarem lá de compensação da contribuição, ela virá automaticamente para a DCTF Web. A DCTF Web, mais uma vez, não substitui a DCTF Fiscal, que continua obrigatória, que é diferente da aplicação. Então, contribuinte, continue remetendo a DCTF Fiscal ao fisco, à Receita Federal. Ele ainda vai receber essa obrigação. O evento R2070 deve substituir a DIRF, mas está sendo reformulado. Então, a ideia, o plano da Receita é que até setembro, no máximo, ela publique um ato normativo instituindo o prazo para a entrada em produção desse evento. O pagamento do fundo de garantia continua sob responsabilidade da Caixa e não está na DCTF Web, ele está na GR-FGTS. Leiam também as instruções referente à GR-FGTS. Tem coisa importante lá que mudou com relação ao fundo de garantia. Com relação às multas, às penalidades,
não temos nas normas da FDREINF publicações a respeito de penalidade. Temos onde essas publicações? Temos nas instruções que instituíram e que regulamentam a contribuição previdenciária, ou seja, na IN 971 e nas outras normas relacionadas a este tributo, ok? Aqui, onde a gente disponibiliza os documentos, então, o portal TDN é o nosso portal, nosso repositório de documentos, ele está disponível para o cliente, todo o material que a gente faz de apresentação fica disponível aqui na página da consultoria, TOTUS Responde EFD-REINF. Acessem, temos vários outros documentos na Space da consultoria, inclusive sobre essas obrigações. Vocês podem também se inscrever para os eventos através do chatbot, Central de Relacionamento TOTUS, que é o portal do suporte. Basta pesquisar por Eventos Responde e vão aparecer lá os Eventos Responde do mês que estão acontecendo. Mais uma vez, prazo para os próximos eventos. Voltamos com vocês neste mesmo formato em outubro, novembro e dezembro. Se inscrevam, participem, tirem as suas dúvidas, aproveitem este momento, porque deixar para a última hora e deixar tudo a cargo do suporte fica muito difícil, que todas as desenvolvedoras deem conta disso, né? Serão muitos contribuintes agora nessa segunda fase. Então, estamos aguardando que vocês enviem as suas dúvidas. Vou deixar vocês agora com o pessoal da DataSul, que vai esclarecer sobre as criações realizadas para atender essa obrigação. Estou com vocês no chat, respondendo as dúvidas sobre conceito. Temos uma pessoa do TAF no chat, respondendo as dúvidas sobre o TAF. Então, enviem as suas informações, os seus questionamentos. Temos também um representante do produto, da linha de produtos DataSul, também no chat, respondendo as suas questões, ok? Obrigada pela participação de todos. Fiquem aí com a linha DataSul. Boa tarde. Todo mundo está me escutando? Vamos dar continuidade ao FD-REINF da módulo do DataSul, aqui com a equipe de Joinville. Quem está falando agora é a Rafaela Gomes. Eu vou apresentar os cadastros iniciais e dos cadastros gerais. O que foi alterado para a implementação do REINF? Qualquer probleminha no áudio, vocês me avisam aí que eu paro aqui e tento ver com a equipe de Joinville aqui para a gente restaurar o áudio, tá? Então, dando continuidade aqui aos cadastros, a gente incluiu o cadastro de... A princípio, esse cadastro é só importar. Todos os serviços já estão no arquivo que a gente liberou. Então, vai estar todos os serviços disponíveis pelo Cefaz. Outro cadastro liberou tanto o E-Social como o REINF de 2021, que é o cadastro de processo. Então, vão criar todos os processos, né, disponibilizados para o REINF. E o último cadastro que a gente teve que criar novo, específico para o REINF, é o cadastro, o CPD 2023, cadastro de obra. Lembrando que esse cadastro de obra ele somente será preenchido se o serviço for de uma obra de construção civil. Se não for uma obra de construção civil, não será preencher o cadastro e nem vincular o código da obra na nota ou no título. Entrando no financeiro com as alterações. No financeiro, no contas a pagar, a gente incluiu uma regra para determinar o que vai para o REINF. Então, para determinar do título do contas a pagar o que vai para o REINF, são somente de fornecedor pessoa jurídica, o usuário logado tem que ser localidade BRA, o fornecedor, o tipo de fornecimento tem que ser produto / serviço ou serviços, somente títulos de origem EPB, a espécie tem que ser normal e tem que estar flegado mão de obra barra empreitada. A gente alterou o cadastro de títulos, o cadastro de fornecedor financeiro, para que default consiga marcar se aquele fornecedor ele é um fornecedor de mão de obra barra empreitada. E qual que é o
dele, para não ter que manualmente no título ter que colocar quando é serviço e qual que é o código dele. Então, se eu sei que aquele meu fornecedor sempre ele toma serviço, então eu posso marcar aqui no cadastro de fornecedor e já colocar qual é o código dele. Automaticamente no cadastro trazer essas informações de default. Lembrando que não é o que está no cadastro de fornecedor que vai para o RINF. O que vai para o RINF é o que está no título. O cadastro de fornecedor financeiro serve apenas como uma ajuda para trazer lá para o título, para não ter que toda vez incluir manualmente. Então, aqui a gente alterou também a rotina de implantação de título e de alteração de título. Foi incluído um botão legislação, e é nesse botão legislação que vai vir citar a mão de obra. Citar a mão de obra e qual que é o serviço ali. Se também é uma obra, é nesse momento que eu vou dizer qual que é a minha obra desse meu título. Lembrando que somente eu vou incluir o campo obra se for uma obra de construção civil. Também da vinculação de imposto, a gente alterou para colocar o processo. Então, a hora que eu for vincular o imposto no contas a pagar, eu vou poder dizer se esse imposto de INSS, a gente alterou só para o INSS, porque a princípio o REINF, nesse primeiro momento, só vai imposto do tipo INSS, se esse imposto de INSS tem algum tipo de processo e qual é o valor não retido dele. Lembrando que esse valor não retido, ele calcula automaticamente, vindo lá do cadastro CD 2021, e se esse cálculo ainda não tiver correto conforme, né, o envio para o REINF, também manualmente. Foi alterada também a consulta de título, então eu consigo consultar se esse meu título ele é um título que vai para o REINF, então tem que estar marcado como sim, senão ele não vai para o REINF, e qual que é o serviço dele. E na consulta também, lá no complemento de R, foi alterado ali para aparecer qual que é o processo e qual seria o valor não retido. A outra rotina também alterada, e essa rotina somente para mapeamento dos dados, é a implantação de fatura, onde eu substituo um título por vários ou vários por um. Lembrando que o título que vai para o REINF é o título origem, não é o título substituído. Nesse momento, a gente só está mapeando as informações para um possível 2070, quando entrar os pagamentos, a gente está todo com os campos de serviço de mão de obra e qual que é o tipo de serviço já mapeado nos títulos substituídos. Porém, esses títulos ainda não vão para o REINF. Alteramos também as nossas APIs. Então, quem utiliza pré-API DataSul, que precisa das alterações do REINF, as pré-APIs de implantação e pagamento também já estão alteradas. Para o contas a receber. Para o contas a receber, ele é muito parecido com o contas a pagar com as regras, né? Então, só vai somente pessoa jurídica, o usuário tem que estar localidade Brasil, somente títulos com origem ACR, a espécie de documento do tipo normal e o campo lá, mão de obra empreitada, tem que estar marcado. Também foi alterado o cadastro de cliente financeiro e foi incluído ali ó, se ele é mão de obra / empreitada e qual que é o serviço dele. Lembrando que tanto no cadastro de cliente financeiro como fornecedor financeiro, se eu não marcar essa opção, mesmo assim esse título, se necessário, poderá ser enviado para o REINF. Lembrando que lá no título é só eu marcar que ele também é mão de obra / empreitada. Então, foi alterada a implantação de título e a alteração de título. Para no botão legislação, eu consegui informar se ele é uma mão de obra / empreitada e qual o serviço, e se ele é uma obra ou não. A diferença do contas a pagar do contas a receber é a parte de imposto. Então, a gente incluiu lá no crédito ímpeto, onde a gente antes incluía lá PIS, COFINS e CCLL, a gente incluiu também para poder informar qual que é o meu INSS, minha retenção de INSS, e qual a minha base de cálculo de INSS, e se eu tenho processo e qual é o meu valor não retido. Antes, esse INSS, a gente não conseguia vincular ele na implantação dentro do contas a receber, só no pagamento. Como o REINF é na competência,
a gente tem que informar o INSS na implantação de títulos. Por isso, foi incluído aqui nessa opção na implantação, lá no botão crédito ímpeto, eu consigo vincular minha retenção de INSS. Alteradas também as consultas de título, né? Então, tanto a parte ali do INSS, como a parte de mão de obra barra empreitada, a gente consegue olhar na rotina de consulta para ver se esse é um título de REINF. Como no contas a pagar, a gente tem negociação por substituição, lembrando que só vai para o REINF os títulos origem, não os títulos renegociados. A gente só está fazendo essa alteração para mapear via banco de dados todos os títulos que são do tipo REINF. E também foram alteradas as APIs, tanto de implantação como alteração, para atender tanto quem usa via pré-API como as telas. Pessoal, todos me ouvem? Eu sou o Marcelo, trabalho na equipe de recebimento de materiais. Para vocês as modificações que nós fizemos no nosso módulo para poder também atender a parte do REINF. O primeiro cadastro que deverá ser manutenido é o RE0106, manutenção itens recebimento, onde poderá ser informado o código de serviço que vai ser vinculado ao item do recebimento por meio do RE0106. Esse relacionamento servirá como base para sugerir o código de serviço na digitação das notas. Ele vai conseguir vincular o código do serviço Cefaz que foi mostrado anteriormente com as notas do recebimento. Na RE1001, como que funciona a digitação da nota? Na tela de inclusão de documentos, foi incluído um parâmetro chamado REINF, que irá indicar para o sistema se essa nota fiscal de recebimento deverá ou não ser enviada para o REINF. Quando a natureza da operação for transferência entre estabelecimentos ou devolução de cliente ou operação com terceiros, ou quando essa natureza não gerar duplicata, este campo REINF ficará desabilitado. Para as demais naturezas de operação, quando a observação da nota for do tipo indústria, o campo REINF ficará habilitado, mas não será marcado automaticamente pelo sistema. Nesse caso seja necessário enviar essa nota para o REINF, o usuário deverá marcar o mesmo manualmente. Quando o campo observação for comércio ou devolução, este campo ficará desabilitado e desmarcado. E quando a observação for serviços, o campo REINF será de fornecedor final do contra incluído REINF. Ele que vai ficar habilitado sempre quando for uma nota do tipo serviços e será marcado quando o fornecedor tiver INSS retido. E quando for do tipo indústria, esse parâmetro ficará marcado, mas não ficará habilitado e não será marcado automaticamente. As manutenções dos itens do documento. Na manutenção de itens do documento, é possível consultar ou alterar ou ainda informar o tipo de serviço para aquele item, somente quando o parâmetro REINF estiver marcado. Quando for informado manualmente, neste campinho aqui, tipo de serviço, essa informação não será substituída, porque no decorrer do processo da inclusão da nota, será ainda feito o cálculo automático, e essa informação tipo de serviço também poderá ser buscado automaticamente, com base no cadastro RE0106. Esse campo não será mais preenchido automaticamente durante a criação do item da nota. Ela será preenchida automaticamente pelo sistema quando a duplicata de imposto do tipo INSS for criada, conforme a seguinte regra. O sistema irá buscar o código de serviço do item do recebimento, RE0106, quando não for uma nota de rateio de serviço. Quando for uma nota de rateio de serviço, o sistema já obriga, num passo anterior, o preenchimento do item de serviço, lá no RE1904, ou uma nota ainda de importação, IM0101, no momento da realização do rateio. E será desse item, ou seja, do item de rateio, que o sistema irá buscar o código para atribuir para os itens da nota. Caso o item não possua código de serviço informado, ou seja, lá no RE0106, tem o item e não foi informado nenhum tipo de serviço lá, esse item na nota ficará em branco. A partir dessa liberação, o preenchimento não vai ser mais obrigatório. Porém, caso o parâmetro REINF esteja marcado, e no momento da atualização, irá apresentar uma mensagem de erro, 34914, serviço não cadastrado, avisando a falta do preenchimento deste campo, visto que o mesmo é obrigatório para ser apresentado na FD REINF. RE1001C1, tela de manutenção de duplicatas de imposto. Se o campo REINF da nota fiscal não estiver marcado
e no momento que o usuário for incluir ou gerar uma duplicata de imposto, esse imposto for do tipo INSS, o usuário será questionado se ele deseja marcar o parâmetro REINF ou não. Caso ele responda sim, o campo REINF da nota será marcado, o campo tipo de serviço da nota será preenchido de acordo com o cadastro e as informações adicionais da nota CD 4035 referente ao REINF serão geradas automaticamente. Caso o usuário responda não, o campo REINF não será marcado, os itens não terão o tipo de serviço preenchido e os cálculos do CD 4035 não serão gerados. O tipo de serviço dos itens será preenchido com o código de serviço do cadastro do item de recebimento, né, aquela coisa que eu já expliquei há pouco. Vai ser usado o item de rateio, o tipo de serviço do item de rateio. Dessa forma, essa tela aqui, que nas versões anteriores precisava ser feita o preenchimento destes campos aqui de forma manual, passa agora a ser automático, exceto o número do CNO, que o sistema não tem como buscar automaticamente, e o valor retido subcontratado, que o sistema também não tem como calcular automaticamente, pois o mesmo vem destacado na nota. Então, dessa forma, para resumir, ao dar entrada numa nota, ela for do tipo serviço e tiver INSS, o sistema vai passar a calcular tudo automaticamente, inclusive a busca do processo. Caso aquele fornecedor tenha um processo vinculado com aquele emitente, vai ser trazido automaticamente para estes campos aqui. Aqui está o detalhamento do quais são as informações que devem estar presentes nesta tela aqui. Então, vou passar rapidamente aqui o código CNO que vem lá do cadastro de obra, esse deve ser informado manualmente, a base da retenção, o valor da retenção subcontratada, o número do processo na retenção principal e o valor não retido principal. Essas duas informações de número de processo e não retido principal não são obrigatórias, somente caso o seu fornecedor tenha um processo junto à Receita, junto à Justiça, que obrigue a informar. O valor especial 15 anos, 20 anos e 25 anos é quando o tipo de serviço gera insalubridade, e aí deve ser preenchido conforme o que estiver destacado na nota. O valor de serviço e condições especiais é esses três campos, 15, 20 e 25 anos para aposentadoria especial, só que com algumas regras, multiplica por 40%, 30% e 20% cada uma das aposentadorias especiais. Processo com a retenção adicional e o valor não retido adicional, caso tenha esta particularidade. Digitação da nota. Caso o usuário, o nota fiscal de recebimento tenha sido lançado no campo REINF e houver necessidade, o usuário poderá marcar ainda o campo REINF durante a alteração do cabeçalho ou da capa da nota. Ao marcar esse campo, o sistema irá preencher automaticamente o tipo de serviço nos itens da nota. E se houver duplicatas de imposto geradas, o sistema vai calcular automaticamente as informações adicionais da nota. Ou seja, mesmo que o usuário vá até o final da digitação da nota antes da atualização e o mesmo perceba que precisa marcar o parâmetro REINF, é só ele ir lá e marcar. Caso já tenha as duplicatas de imposto do INSS e esteja configurado o RI 0106, o sistema vai calcular todos os dados automaticamente. O contrário também é válido. Se essa nota foi lançada com o parâmetro REINF marcado, calculou todas as retenções, trouxe os tipos de serviço, e o usuário antes da atualização percebeu que aquela nota não era para ser enviada ao REINF, ele vai lá e desmarca o parâmetro REINF no cabeçalho da nota e são eliminadas as informações do CD 4035, é tirado o tipo de serviço do item da nota, e também é desmarcado o parâmetro REINF. Essa aqui é a tela de alteração do documento, né? Então, mesmo que seja em qualquer momento, ele pode vir e desmarcar este parâmetro aqui e vai desfazer todos os cálculos e eliminar todas as tabelas referentes a REINF daquele documento. Colocamos também algumas mensagens na atualização da nota para que o usuário seja avisado caso ocorra algum problema. Uma mensagem de erro, essa é a única mensagem de erro mesmo, né? Lembrando que nós temos lá no RE 0101, se o usuário consegue atualizar a nota com erro e com advertência. Então, o serviço não cadastrado vai ser apresentado pelo menos um dos itens da nota não possuir o tipo de serviço e tiver marcado o parâmetro REINF. Nós entendemos que se a nota está com o parâmetro marcado, todos os itens deverão ter o tipo de serviço. As próximas mensagens são todas de advertência. O emitente deve ser pessoa jurídica. Não permitimos, não faz sentido marcar o parâmetro REINF para quando estiver fazendo alguma aquisição de pessoa física. Portanto, se o sistema percebe
marcado e o emitente daquele documento é do tipo pessoa física, ele vai emitir essa advertência. Caso a nota não possua INSS e o parâmetro REINF esteja marcado, vai também gerar uma outra advertência. Caso contrário, né, a nota possui INSS e o parâmetro REINF não está marcado, o usuário também será advertido. As duas próximas validações, elas são validadas também pela Cefaz, mas estamos tentando antecipar essa validação. Então, caso o valor da retenção subcontratada for maior do que o valor da retenção, também será apresentada uma mensagem de advertência. E caso a soma de serviços especiais, aqueles 15, 20 e 25 anos, também não pode ser inferior à base de retenção, então também será apresentada uma outra mensagem de advertência. Liberamos também 2 programas de acerto. O primeiro, o nosso atendimento acabou informando os senhores, às vezes, para informar o tipo de serviço 90, já que nós estávamos obrigando a ter o tipo de serviço. Então, nós mudamos a estratégia, passamos a não obrigar mais o tipo de serviço. Então, esses documentos e esses itens que estivessem com 99 ou 0 no tipo de serviço podem agora ser limpados através desse programa SPCD 2010. Tem 2 parâmetros. O atualizar item vai lá no RE0106 e limpa o tipo de serviço quando mesmo for 0 ou 99. E também atualiza os documentos. Atualiza os documentos só na parte do módulo do recebimento. Ainda é necessário fazer a extração, refazer a extração e desatualizar a nota em OF, caso tenha essa situação pendente ainda. Como agora é possível fazer o cálculo automático, liberamos um outro programinha de acerto que para documentos que não tenham as informações da CD 4035 ou estejam com o parâmetro REINF desmarcado, bastaria rodar este programa de acerto para aquelas notas. Nós temos aqui uma faixa onde é possível o usuário escolher nota-nota ou ainda usar a digitação. Nesta digitação ele pode informar a chave da nota. E também pode selecionar se eu quero rodar para os tipos de nota, aquele campo observação do RE1001A, se eu quero rodar para ambos, para indústria ou para serviços. Tivemos alguns casos de clientes que têm notas de serviço, mas que precisam dar entrada como indústria por causa da contabilização do ICMS. Então, é possível também, foi outra alteração, até que não está sendo citada na apresentação, que agora é possível entrar com notas de indústria, marcar o parâmetro do REINF e enviar o mesmo para a contabilização. Também podemos filtrar documentos somente atualizados ou somente os não atualizados, e ambos. E também é possível desconsiderar os documentos que já tenham sido feitos corretamente pelo usuário, tenha sido informado manualmente. Então ele pode manter esses cálculos que foram sido feitos manualmente, ou pode recalcular todos. Nos casos que tenha sido calculado só a base, por exemplo, ele pode clicar pode informar aqui nessa parte da tela, o parâmetro recalcula, ele vai ignorar tudo que tiver sido calculado anteriormente e calcular com base nos valores das duplicatas de impostos os valores que vão ser enviados para o REINF. Essa tela aqui, na verdade, está explicando aquela tela que eu acabei de explicar, né? Então, possui também assim, após rodar esse programa de acerto, vai gerar um relatório. No final dessa execução, vão ser apresentadas as seguintes mensagens para cada documento. O documento pode possuir REINF, ou seja, esse documento já está com os dados ok, já pode ser rodado os extratores. O registro foi criado ou alterado, ou seja, anteriormente essa nota não ia para o REINF e agora ela vai passar a ir. O registro não deve ser enviado. Neste caso, o registro não possui as duplicatas de imposto, ou estas não são do tipo INSS, ou a natureza da operação não condiz com o documento. Por exemplo, pode ser uma transferência entre estabelecimento. Uma transferência entre estabelecimento não gera informações para o REINF. E ainda pode ser que todas essas 3 premissas sejam atendidas, mas o item ou os itens das notas não tenham o seu cadastro completo no RE0106. Nesse caso, o usuário deverá atualizar o seu cadastro, preencher lá com o tipo de serviço necessário e rodar novamente o programa de acerto. Ok? Eu vou passar a palavra agora para a Cirlei. Pessoal, boa tarde. Eu sou a Cirlei e vou apresentar para vocês as alterações referentes ao faturamento. Uma
parametrização que você pode fazer seria referente ao serviço do INSS, código de serviço. Então, no CD 0903, nos itens para faturamento, você pode pré-cadastrar os serviços do INSS por item, né, que posteriormente seriam ainda nota, gerando o 2020, que seriam serviços prestados. Então, a partir do momento que você parametrizou no CD 0903, ao efetuar o cálculo da nota, ele busca esse código do serviço e inclui no item da nota. Porém, aqui no momento você pode também alterar ou retirar o código do serviço. Ele não é um campo obrigatório. Tá? Então, quando informado esse código do serviço, e sendo uma natureza de serviço, o sistema automaticamente gerará as informações referentes ao REINF, certo? Porém, essas informações, elas estarão disponibilizadas apenas ali na simulação. Quando você simula o cálculo da nota, ele apresenta aquele relatório, ele já vai apresentar as informações do REINF quando geradas, tá? Ou se não, ali pelo botão totalizador da nota no 4005, você também, ele tem as informações complementares, onde que se você clicar nela, ele vai apresentar a opção do REINF, serviços prestados, e disponibilizando para você alterar, ou incluir ou eliminar. Essa tela é uma tela nova referente ao programa de alterações de informações do REINF. Eu não sei se ela ela não foi ainda expedida, mas ela vai ser expedida, acho que na próxima release, 2021, provavelmente, tá? Então, assim, só estou dando um preview para vocês de como vai ser a tela. Mas ela tem as mesmas funcionalidades, só mudou o layout, tá? Você pode, por item, alterar, incluir ou eliminar informações, tá? Depois de calculada a nota, você pode também consultá-la pela FT 0904 ou alterar direto também na FT 0502. Ou também, depois de já integradas com o F, você pode alterar essas informações pelo F0305. Com relação à comercialização da produção rural 2050, o sistema vai considerar a classificação fiscal do estabelecimento. Quando parametrizado como agroindústria ou produtor rural pessoa jurídica, o sistema também vai já gravar automaticamente as informações referentes ao REINF. Assim, uma das premissas para geração também seria a parametrização da atualização de clientes, CD 1510, conforme a sua comercialização. Ou seja, se eu estou exportando, o meu cliente vai estar parametrizado aqui como direto no mercado externo. Se for uma venda normal, jurídica, produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, tá? Então, a mesma situação do 2020, ao calcular a nota, ele vai apresentar no totalizador ou lá na simulação do cálculo as informações do REINF. Então, aqui, ó, essa é a tela do 4035, referente à venda e comercialização da produção rural, onde também você vai consultar, pode alterar, eliminar ou incluir. Aqui, quando você detalha por item, você tem todas as informações referente ao 2050. Por enquanto, os processos ainda a gente não está buscando de forma automática, mas agora na próxima release está saindo uma alteração que acredito que vai permitir a gestão automática dos processos. Então, assim, provavelmente mais para frente a gente vai já conseguir fazer essa busca, tá? O faturamento era isso. Agora eu vou com a Augusto, parte fiscal. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Augusto, então eu sou do desenvolvimento fiscal e vou apresentar para vocês então as alterações que tiveram no módulo fiscal e extrator também até a integração com o TAF.
Bom, o fiscal ele é responsável pela geração das informações para a CPRB, o evento 2060, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Como a Luciana falou ali no início, a CPRB atualmente ela é entregue por dentro da FD com contribuições e continua até julho, né? A partir de julho, então, entrega-se pelo FD-Reinf, e as informações para envio, elas continuam as mesmas, ela utiliza a mesma regra do bloco P da FD Contribuições. Então, se o contribuinte já utiliza o bloco P da FD Contribuições, ele tem uma parametrização lá no LF0203. Essa parametrização ele diz qual que é a atividade e coloca lá uma faixa lá de NCM, o código de serviço, que a apuração pegue essa configuração e faça a apuração da CPRB, né? Então, mais uma vez dizendo, se você já utiliza o bloco PDFD contribuições, a parametrização continua a mesma para o evento 2060. Ali no LF0203, então eu vou falar um pouquinho aqui da parametrização que é feita. Existe a tabela, dentro do LF0203, manutenção consulta, existe a tabela P100, atividade, contrib, previde. Nessa tabela que é feito toda a parametrização para a atividade. Então, por empresa, estabelecimento, eu digo qual que é a atividade, e aí coloco uma faixa de código de serviço. Informa a alíquota também. Lembrando que essas informações são de acordo com a tabela 9 da FD-Reinf ou a tabela da CPRB de contribuições. Então, tem que formar uma atividade válida e uma alíquota válida também, de acordo com a tabela. Seguindo, existe a tabela, ainda no LF0203, a tabela manutenção consulta das tabelas atividade P100, atividade, receita e industrialização. Então, essa tabela que vai dizer quais serão os CFPs ou naturezas que serão considerados como receita para o cálculo da CPRB, né? Ainda no LF0203, existe a tabela de processos. Então, para minha atividade, eu posso ter processos, né? E ali existe a tabela processo referenciado. Nessa tabela, então, eu tenho que informar qual que é a chave ali, o período de apuração, a sequência do registro PAI e o código do processo. Foram inseridos alguns campos novos que a FD-Reinf passou a exigir, detalhando do processo, né? Como o código da vara, a autoria da ação judicial, a UF da vara. Esse código da atividade ele serve para amarrar a atividade atividade da CPRB, que seria onde são os valores, né? Eu consigo amarrar, então, os meus valores ao meu processo. Período de validade de processo e código do município IBGE. Esse código também tem que ser informado um código válido de município. Lembrando que também o processo informado aqui, né, nesse cadastro tem que ser um processo válido, porque a Receita valida esses códigos de processo. Então, eu não consigo enviar qualquer informação nessa tabela. Ainda no processo eu tenho a suspensão, então eu posso ter um processo e dentro do processo posso ter várias suspensões do processo, né? Esse é um cadastro novo dentro do LF0203. Isso está com esse nome, né? Suspensão processo referenciado. Então aqui eu amarro meu período, informo meu processo e o código da suspensão. Com esse código de suspensão tem algumas outras informações, né? Indicativo da suspensão, data de decisão, indicativo de depósito e valor da CPR suspenso, né? Esse valor, ele compõe também toda a parte de CPRB lá para o 2060. Tenho também a tabela de ajuste da CPRB. Com o evento 2060, a Receita precisou que exige, né, na verdade, que detalhem os ajustes, a exclusão e a adição ou exclusão, né? Porque antes no bloco
P só tinha o valor de exclusão, e nesse valor de exclusão eram embutidos valor de ICMS, ST, valor de IPI, devoluções e por aí vai. Agora a Receita precisa que detalhe esse valor de exclusões ou adição. Para isso ela criou uma tabela de... E nessa mesma linha, a gente disponibilizou lá no LF0203 essa tabela, ajuste CPRB, cadastro novo. Ela só vale para o evento 2060. Né? Então ali eu informo meu período, minha atividade, qual que é a atividade que eu tenho esses ajustes, né? Eu tenho ali o tipo de ajuste. É bem importante, no momento que for lançar esses ajustes, verificar o layout da receita para o evento 2060, né? Porque esse tipo de ajuste ele pode ser 0 como 0 para redução e 1 para adição. Informa o valor de ajuste, o código de ajuste está no layout também, eu tenho lá ajustes de ICMS, ST, de IPI, devoluções e por aí vai. Toda essa parte do LF0203 ele também pode ser importado, existe a rotina de importação genérica, né? Então, caso o contribuinte não utilize as rotinas do produto ou queira importar de algum outro produto para o LF0203, existe essa opção. Então, nós temos lá o LF0214, então eu informo a tabela que eu quero importar, nesse caso é DWF processo referenciado, então estou importando a tabela de processo referenciado. Lembrando que essas informações de processos não são geradas automáticas, então tem que ser informadas manualmente. Temos também a suspensão do processo, também pode ser importada. A tabela de ajustes também ela pode ser importada. É só nessa tela ali, só falando um pouquinho mais que na verdade todas as tabelas do LF0203 elas podem ser importadas por essa rotina. Basta só fazer a configuração dela no LF0214 para que possa ser realizada a importação dela. Né? Bom, de CPRB que eu tinha para falar isso. Como eu falei no início, a configuração mantém-se a mesma. Tem algumas tabelas novas ou alguns campos novos que têm que ser informados. Né? Vamos falar agora um pouquinho de extrator. O extrator, então, vai ser a rotina, o programa que vai coletar as informações das origens, consolidar no layout único e fazer a integração com o TAF também. Né? Então aqui, na visão geral, temos aqui DataSul, informação das origens. Né? Eu tenho aqui a parte de recebimento e faturamento. Todas essas notas que têm origem no recebimento e faturamento, elas têm que estar integradas em obrigações fiscais. Então, documentos fiscais, obrigatoriamente, têm que estar em obrigações fiscais, em UF. E a parte de financeiro. A financeira ela é separada. Surgiu muitas dúvidas que se eu tenho que lançar o meu título lá em UF. Não preciso. A busca será feita diretamente lá no financeiro. Tá? Então, aqui para FDRINF, no extrator, né? Com base nas notas em obrigações fiscais, ele vai gerar CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, e vai buscar meus documentos fiscais. Prestação de serviço, né, na verdade. A parte do financeiro é responsável por fatura e recibo. Então ele vai lá na parte do financeiro, lá no MS5, lá no contas a pagar, contas a receber, e busca essas informações e gera em registros específicos. E também é de lá que a gente busca o cadastro de plano de contas. Esse cadastro de plano de contas ele serve apenas para integração com o TAF, a nível de registro, de integração mesmo, porque o REINF ele não exige conta contábil, né? É só para que a gente consiga integrar e não dê erros, né? Porque o TAF ele funciona como se fosse um validador do SPED fiscal. Eu tenho que mandar a minha movimentação e os meus cadastros. Então, lá nos documentos fiscais eu tenho número de conta contábil. No item do documento eu tenho lá número da conta contábil. Então, eu tenho que mandar o cadastro de conta para que ele possa ser integrado. Depois do extrator, o TAF vai consolidar essas informações e vai começar a montar os eventos, né? Os registros. Né? Então, a CPRB, que eu mandei lá, que eu fiz aquela configuração lá no MLF, eu tenho minhas notas
as receitas em UF, as minhas notas de saída em UF, ele vai montar o 2060. Os documentos fiscais, que seriam a nota de prestação, serviços prestados e serviços tomados, ele vai consolidar e montar o registro R2010 para serviços tomados, o R2020 para prestação de serviços e o R2050 para comercialização da produção rural. A parte do financeiro, de contas a pagar e contas a receber, os títulos lá, avulsos lançados, então ele vai montar lá o R2010, que é serviços tomados, e o R2020, que são os prestados, né? E o plano de contas, como eu falei anteriormente, seria só para integração com o TAF mesmo, né? Falando um pouquinho do extrator agora, antes de iniciar a extração das informações, é importante o contribuinte que tem a CPRB verificar essa opção aqui, ó. Utiliza extração automática para a CPRB. Como eu falei anteriormente, o contribuinte que não utiliza CPRB pelo produto DataSul, ele pode importar as tabelas genéricas lá. Então, aqui que ele vai dizer se ele quer a extração, a apuração automática pelo produto ou não. Sim, será a apuração pelo produto. Não, ele vai buscar as informações daquelas tabelas importadas pela rotina de importador genérica, né? O F1001 é o programa responsável pela extração das informações. Então seria esse programa aqui, ele é um formato wizard, então você vai informando os parâmetros, vai dando sempre um seguinte até chegar ao momento do processamento, né? Então eu tenho aqui a etapa 1, seleção, onde forma a empresa do MS2, uma faixa de estabelecimentos. Eu posso também filtrar por série de documento, número de documento e por data de extração. Tem esse parâmetro aqui, gerar relatório de conferência, que ele vai gerar uma planilha de conferência com todas as informações extraídas e enviadas para o TAF, ele vai me mostrar nesse relatório. É uma planilha, na verdade, né? Depois ali eu mostro um exemplo de como funciona essa planilha. O formato de extração. Então, eu posso extrair para arquivo texto, onde esse arquivo texto depois o usuário vai lá no TAF, importa ele manualmente, ou utilizar a opção via web service, que daí seria a opção automática, né? Essa opção via web service, caso o contribuinte utilize, tem que fazer algumas configurações no CD 0101. Aqui no CD 0101, aba 2, aba Integre 2, eu preciso informar os parâmetros para a integração via web service com o TAF. Ele é específico para essa integração com o TAF, tá? Eu preciso informar a URL, a porta, tem o botão aqui para testar a conexão, para ver se a conexão está ok, o resource, usuário e senha. Esse usuário e senha aqui, ele não é o usuário e senha do produto DataSul, ele é o usuário e senha do TAF, então é preferível, né? A gente aconselha que seja informado um usuário que tenha acesso total a todos os estabelecimentos do TAF por conta da integração para várias filiais, né? Vários estabelecimentos. Pois se esse usuário tiver apenas permissão em um estabelecimento, as demais filiais não serão integradas, né? Então seria interessante que eles fossem usuário master lá no TAF. Essas informações de URL e porta você consegue quando você configura o web service lá no TAF, você tem essas informações. Então, depois que você fez essa configuração lá no TAF, você pega aquelas informações e informa no DataSul. Voltando no extrator, então, eu informarei lá os parâmetros, período, empresa, estabelecimentos, eu tenho a etapa 2, registros. Aqui que eu vou dizer quais informações que eu vou extrair do meu produto, DataSul, e enviar para o TAF. Eu tenho várias informações aqui, mas as informações necessárias para o RENF é o CPRB, essa contribuição previdenciária sobre documentos fiscais, fatura e recibo e plano de contas contábeis. Aqui, fazendo um deparo de como funcionam esses registros, a CPRB, depois eu converto essas informações em registros, registros que o TAF determina, um layout único, né? Então, eu gero lá o T082, T082AB e T082AC. Os documentos fiscais,
eu gero o registro T013, T015, 15AE, 15AK, que são os principais registros para a FDRINF. O TAF converte nos eventos 2010, 2020 e 2050. Fatura e recibo, eu gero lá nos T1 54, 54A, 54AF, e o TAF converte lá nos eventos 2010 e 2020. Né? E o plano de contas seria o cadastro de plano de contas, né, seria o T010. Essa explicação só para que o usuário tenha a visão ali de para onde vai cada informação no layout único. Né? Então, utilizando a CPRB, não preciso fazer a extração de todos os registros que o F1001 disponibiliza. Basta selecionar CPRB, documentos fiscais, fatura e recibo e plano de contas. Dando o seguinte, tem a etapa 3 parâmetros. Então, de acordo com o que eu selecionei nos registros, ele vai me habilitar alguns campos, como documentos fiscais. Eu tenho aqui entrada, saída e serviço. Eu preciso marcar para FDRINF serviço. Isso aqui compreende prestação e serviços tomados e serviços prestados, né? Então, pega entrada e saída. Saída, se eu tiver comercialização da produção rural. E também precisaria marcar a entrada se eu tenho algum serviço tomado cujo código de observação seja diferente de serviço. Então, como o Marcelo falou ali anteriormente, a gente pode ter serviços com código de observação e industrialização. Então, eu teria que marcar a opção entradas também. Plano de contas contábeis. Essa informação é só para a matriz de tradução de contas lá pro MS5. Então, eu tenho que formar aqui a minha empresa no MS5 e minha matriz de conta. Porque eu vou lá e busco todo o plano de contas do MS5 e jogo lá para o TAF. Né? A CPRB, caso eu tenha marcado também, ele vai me habilitar esse campo aqui, da notas fiscais de exportação pela data de averbação ou data de emissão. Né? A etapa 4, impressão, onde eu vou gerar lá, vou fazer a integração e gero os relatórios de conferência também, né? Então, ao final da extração, ele vai me mostrar um logzinho dizendo arquivo gerado, que seria o arquivo TXT, onde eu posso importar lá no TAF, e o relatório de conferência, que é a planilha, né, para a conferência. Esse aqui é um modelo de arquivo texto, então o arquivo texto é gerado nesse formato, com registros separados por pipe, cada campo seria separado por pipe, né? Ele é a mesma estrutura, bem parecido com o SPED fiscal, né? Se eu optar por a integração via web service, ele vai me dizer a integração é realizada com sucesso e o número do ticket. Esse ticket depois eu consigo consultar lá no TAF. E também me mostra relatório de conferência gerada. Esse aqui é um exemplo do relatório de conferência gerada. Ele gera de acordo com os registros que o extrator processou e mandou para o TAF. Ele é todo separadinho por abas, vocês notem aqui embaixo. Eu tenho um exemplo aqui do T082, que seria a CPRB. Eu tenho o T082, que seria o consolidado, né? E tem um T082 detalhado. Então, ali ele vai me mostrar as notas que entraram para o cálculo da CPRB. Assim como funciona o relatório que a gente tem hoje por o bloco P, que é o LF0218, né? Bom, principais registros do TAF. Aqui é só para exemplificar, só para dizer quais são os registros necessários que o TAF utiliza para montar os eventos da AFD-RENF, né? Então, eu tenho lá o T001, que é cadastro do estabelecimento, complemento do estabelecimento, né? Esse o extrator já manda automaticamente conforme o estabelecimento informado na faixa de seleção, né? Cadastro de processo e cadastro de suspensão é enviado automaticamente com base nas suas notas fiscais ou títulos que tenha processos, né? T003, T007, que são cadastros de participante, cadastro de item, são gerados automaticamente com base nas movimentações dos documentos fiscais. O cadastro de plano de contas, conforme você marcou ali, tem uma opçãozinha no extrator cadastro de contas contábeis.
T013, T015, 15AE, 15AK são as movimentações dos documentos fiscais, itens, tributos e suspensão, tudo amarrado ao documento fiscal mesmo, né? T082, 82A, B e AC são as informações da CPRB, apuração da CPRB. E, finalmente, T154, T154A e T154AF, que são as informações de fatura e recibo, né? Bom, aqui é o link do plano de informações fiscais, onde tem um detalhamento de todos os pacotes que foram disponibilizados, todas as liberações que a gente fez, todas as melhorias para atender a FD Reinf, né? E algumas informações como alguns tira-dúvidas de cada evento, de como funciona essa parte do MLF para CPRB, cada módulo tem a sua explicação ali, tá? Bom, o que eu teria para falar hoje de MLF, CPRB, extrator, né? Seria isso. Agora a gente abre para as dúvidas, né? Bom, tem uma pergunta. Guilherme Vicente, o FMI1 pediu uma matriz de conta do tipo SPED. Ainda deve ser esse tipo ou pode ser apenas do plano de contas? Bom, Guilherme, essa matriz de conta que você informa aí é a mesma matriz que você informa lá no LF09, será o FD Contribuições, ou pré-ECD, né? Então, em resumo, você tem que informar do tipo SPED, que vai pegar vai pegar todo o teu plano de contas, né? E gerar os registros ali para o T010 e integrar no TAF. Outra dúvida aqui da Bárbara, existe algum relatório dos documentos lançados com informações da FD-RENF que possamos utilizar para conciliar as informações geradas? Então, Bárbara, o que a gente está instruindo os clientes é utilizar a planilha de conferência. Ali na planilha tem um registro T015AE, que são os tributos por item de documento. Então, ali você pode fazer um filtro só por previdência, né? E aí ele vai te trazer quais foram as notas consideradas para a RENF, né? Os documentos fiscais, né? Bom, pediram para repetir a dúvida da Bárbara ali, se existe algum relatório dos documentos do RENF, né? Que possamos utilizar para conciliar informações geradas na RENF. Então, pelo que entendi, é um relatório dos que vão para o RENF que ela possa conciliar com as informações lá, né? Então, o que a gente instrui é utilizar a planilha de conferência, aí existe 015 AE, que são os tributos por documento, porque ele está a nível de tributo, ou tem o registro T013 também, só que o T013 ele não mostra os tributos. Você pode dizer que ele dá detalhe de item, e por tributo você consegue ver certinho quais são os documentos fiscais e itens que estão indo lá para o evento lá 2010, 2020 lá no RENF, né? Acho que acabou cortando. Lá na planilha de conferência é o registro T015AE. Referente ao envio ali dos eventos, né? Tem uma pergunta ali. O envio da RENF à DCTF Web é via XML? Eu acho que a Luciana inclusive respondeu, né? É só para deixar claro que cada evento que você envia, a Receita retorna com o número de recibo. Então, esse recibo fica guardado no próprio evento, tá? Oi, pessoal. Vou esclarecer aqui uma dúvida do Francisco referente ao pagamento lá na DCTF Web. Lembra que eu mostrei para vocês as telas de pagamento? Naquelas telas, eu não tenho mais código de retenção. Então, antes, como é que a gente fazia o pagamento? A gente gerava GPS e colocava lá o código de retenção. Como eu não tenho mais código de retenção, agora eu tenho uma natureza de pagamento. O que é essa natureza de pagamento? Eu vou fazer o pagamento dos autônomos, pagamento de terceiros, pagamento de 13º. Isso é uma natureza de pagamento. É através disso, dessa descrição,
que a Receita está montando lá na DCTF Web o tipo de pagamento que vai ser feito para a contribuição previdenciária. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo o material. Depois vocês deem uma olhadinha lá no manual da DCTF Web, que essas telas têm disponível lá. Conseguem visualizar? Então é isso daqui, ó. Contribuição previdenciária dos segurados, empregados avulso, contribuições individuais, 11%. Isso é uma natureza de pagamento. É assim que a Receita está chamando, tá? Ela não tem mais o código de retenção, mas ela tem essas naturezas aqui que vocês vão efetuar o pagamento. Ah, posso fazer pagamento por fornecedor? Não, não pode. Eu não tenho como selecionar aqui na DCTF Web os fornecedores de vocês. O que é que a Receita indica? Ou você faz o pagamento de toda essa natureza, ou se você souber o valor exato daquele fornecedor, você vem na natureza de pagamento dele, faz a edição do valor que você quer pagar, porque a ferramenta permite que você gere a guia somente do valor que você selecionar. E aí você faz o pagamento só daquele valor. Ah, não quero pagar a natureza inteira. Seleciona novamente o valor, informa o valor que você quer pagar, e aí você paga uma parte do valor daquela natureza de pagamento. Eu acho que não dá para administrar assim, porque o tempo é restrito, né? Vocês terão apenas 15 dias para isso, mas é uma opção, vocês podem, isso dá para fazer. O que não dá para fazer, não dá para selecionar por fornecedor mais, não dá para selecionar mais por código de retenção, porque eu não vou ter disponível aqui na DCTF Web. Alguma outra pessoa me perguntou que código era esse do lado da descrição. Se eu não me engano, são os códigos de recolhimento, né? Vocês não vão mais informar esses códigos de recolhimento nas guias, mas a própria DCTF Web vai trazer essa informação automática, tá? Então, deem uma olhadinha lá no material, tem todas essas informações e todas essas telinhas que eu mostrei também tem. É importante que vocês entendam como é que vocês vão fazer os pagamentos de julho em diante, porque a partir de julho, a competência julho, vocês vão gerar lá no dia 15 de agosto a DCTF Web e já vão gerar a guia por lá. Então, é muito importante que vocês entendam esse processo, porque é uma mudança realmente muito grande de conceito no recolhimento da contribuição previdenciária, ok? Ficou mais claro? Excelente, excelente. Pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente já está com o tempo aí bem em cima do horário, tá? Prazo bem esgotado. Eu mandei os materiais que a gente utilizou aqui, os PDFs, compartilhei com vocês. O vídeo da apresentação, a gente vai tentar disponibilizar até a próxima semana, lá no canal da TOTS Soluções. E a nossa próxima apresentação no mês de outubro. Então, a gente volta aí 30 dias com mais um Renf Responde, 30 dias antes da próxima entrega. E aí ficamos com vocês, outubro, novembro e dezembro, tá bom? Se inscrevam lá no suporte, no portal do cliente mesmo. Vocês recebem todo começo de mês um convite com todos os links de todos os eventos Responde que a gente fizer no mês. Então, vocês podem se inscrever também através desse e-mail, tá bom? Agradeço muito a participação de todos. Uma ótima tarde.